Dia 7. Olá, oi, tudo bem? Deus abençoe vocês. Encaixou. Foi? Só tá, tem que Eu virei a cama? Isso. Foi. Deu certo. Bom dia, tudo bem com vocês? Deus abençoe todo mundo. Sejam bem-vindos. Como vão todos? Olá! Hoje é terça-feira, hoje é dia de não dormir direito, hoje é dia de acordar tarde, né? Hoje é terça-feira hoje, né? Aí você já sabe, né? Não preciso falar pra você, né? Hoje a gente demorou bastante para chegar em casa, né? Cheguei em casa quase 2 horas da manhã. É uma benção a nossa viagem, né? Mas tá bom. Tudo bem com vocês? Deus abençoe todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos na gloriosa paz do Senhor, né? Demorou um pouquinho, mas nós já estamos aí na área, né? Graças a Deus. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Espero que todos vocês estejam bem. Deus abençoe todo mundo. Tô com uma espinha aqui no meu nariz, bem no lugar onde fica meu óculos, né? Aqui, ó. Que alegria, né? Essa é uma alegria, né? Espinha no nariz é uma alegria. Tudo bem, galera? Tudo bem? Vocês dormiram bem? Tá todo mundo bem? Espero que sim, né? Desculpe por ontem, de novo, né? A gente teve problema na nossa transmissão e não ficou legal, né? Mas amanhã a gente vai fazer oração de novo, tá? Amanhã à noite a gente vai fazer oração de novo e vai dar tudo certo. Tá legal? Dá tudo certo aí. Irmã, de fato, o Facebook tá bem difícil de lidar com ele, né? Não tá fácil. Tá difícil. Mas nós estamos caminhando aí, né? Tá? Estamos caminhando aí para ver como é que as coisas vão ficar, né? Vamos ver onde é que vai essa coisa toda aí. Vamos ver, né? De tarde, oi, Krika, tudo bem? De tarde eu tenho notícia para vocês. Eu tô dormindo tarde também ontem, porque eu fiquei conversando com um senhor, né? Senhor, bem de idade, de cabeça branca. Ontem, nossa, meu Deus, eu escutei cada coisa que eu não consegui dormir depois, pra falar a verdade pra vocês. Foi isso que tirou meu sono, meu Deus do céu. Eu vou ter que contar uma história pra vocês hoje de novo, já vou avisar você. Vou contar uma história de Nárnia pra vocês hoje de tarde, pra eu poder contar. Eu fiquei pensando como é que eu ia contar isso pra vocês. Meu Deus do céu. É dos velhinhos, irmão. É um dos velhinhos. Meu Deus. Ai, Jesus amado. Eu não consegui dormir, pra vocês terem uma ideia. Não consegui dormir, fiquei ansioso. Meu Deus do céu. Coisa boa. Coisa boa. Quer dizer, boa pra nós, né? Pra gente tem algumas pessoas que é muito ruim, né? Mas é boa. Ai, Jesus amado, quase não, vocês não têm noção, eu quase não consegui dormir de ansioso que eu fiquei, irmão. Vocês não têm noção, vocês não têm noção. Lembra que eu postei a foto dos velhinhos para vocês essa semana, na reunião dos velhinhos? Lembra que eu postei a foto para vocês e contei aquele negócio lá? Sobre aquilo. É sobre aquilo. Sobre aquilo. Irmão, você não perca a tua esperança. Você não tem noção das coisas que estão acontecendo. Eu vou te contar só algumas coisas que estão acontecendo, mas eu vou te falar só de tarde, não vou falar agora, porque depois do almoço eu te falo. Eu preciso preparar, eu vou escrever para mim não falar coisas que eu não posso falar, tá? Eu vou escrever, tá bom? Beleza? Então eu vou anotar tudo aqui, vou, né, bem direitinho. Tá, e daí pra mim poder passar pra vocês. Tem coisa que não dá pra mim falar, e senão os caras me prendem. Essa aí, irmão. Meu Deus do céu. Foi tão intenso que eu ouvi, né? Eu falei pra Manuela, a gente já chegou em casa, eu acho que era 15 para as 2 da manhã, a hora que eu recebi o recado e fui conversar.
Eu acho que fui dormir umas 4 horas da manhã. Eu não consegui dormir. Eu não consegui dormir, vocês não têm noção. É algo tão... Porque, eu vou dizer uma coisa pra você. Deixa eu ler o texto aqui. Nós vamos falando em cima do texto, né? Pode ser? Abre tua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no verso 13 e 14. Tá? Não se preocupe, Tânia. Você vai... Hoje a gente tem culto hoje de novo. Vocês vão poder assistir o culto hoje. Quem não participou da Santa Ceia pode participar, né? Tá? Hoje nós vamos fazer Santa Ceia aqui em São José dos Pinhais. É que o pastor tá falando baixo, porque hoje eu tô num apartamento, né? Daí aqui não pode falar muito alto, tem que falar mais baixo. Você tem que se virar para ouvir aí, né? Aumenta teu volume aí. O pastor tá falando meio baixo, mas eu acordei agora, tô com cara de sono. Já lavei o meu rosto 3 vezes, mas hoje vai ser difícil. Hoje vai ser um dia difícil. Eu não tomar banho, não vou acordar. Mateus 7, 13 e 14, tá? Mateus 7, 13 e 14, tá? Hoje a gente vai fazer o culto de Santa Ceia aqui em São José dos Pinhais, então você que mora aqui perto, né? Tem a oportunidade de vir, a gente tá orando e tudo mais. E daí amanhã a gente vai fazer oração de novo, tá? Amanhã nós vamos fazer oração de novo, às 8 horas da noite, amanhã quarta-feira, tá ok? Eu vou embora hoje, mesmo tarde, né? Eu vou embora hoje. E daí amanhã de noite a gente vai fazer oração outra vez, tá bom? Daí quem perdeu, quem não pôde participar, quem não conseguiu, não entrou, né? Entendeu? Tá? Vamos pra frente aí. Pois então, irmão do céu, né? É que eu não posso falar esse negócio agora, porque eu preciso escrever aqui para mim contar as coisas pra vocês. Eu não posso adiantar nada, porque se eu adiantar eu vou falar merda que não dá. E depois eu vou me ferrar. Então espera um pouquinho até de tarde, eu vou contar para vocês o que tá acontecendo. Cara, o velhinho fez uma análise para mim, me dando detalhes que você nem sonha. De quem, onde e o que. Vocês não têm noção como as coisas estão. Eles não têm noção como as coisas estão. Notícia muito boa, muito boa. Na verdade, eu vou dizer uma coisa para você assim, ó. Se você tem ouvido as coisas que eu tô falando, é na mesma direção. Entendeu? Na mesma direção. Só que é uma informação de uma pessoa diferente. Porque eu tô te falando as coisas que Deus tá me falando. Então Deus me dá uma visão, Deus me mostra Lembra que eu falei da visão do sol da justiça? É sobre isso aí. Então Deus, ele é tão legal comigo, entendeu? Deus é tão bom, cara. Ontem eu fiquei até pensando nisso. A bondade de Deus, ela é extraordinária. Por quê? Porque Deus, ele me fala as coisas, mas eu não tenho muita noção do que vai acontecer, porque ele não me mostra. E daí ele manda o cara vir me falar. O cara que está envolvido no negócio. Entendeu? Eu já falei para você que eu tenho ovelhas que são velhinhos. Eu já falei isso para vocês, né? Entendeu? Ovelhas. Eu não tô falando de uma pessoa estranha. Eu tô falando de minha ovelha, minha ovelhinha. Entendeu? Diz que eu tô falando para você. Então eu tô te falando ele conversa com o pastor. Ele fala, pastor, você é meu pastor, eu amo você, eu quero te contar, olha, presta atenção, você entendeu? Então Deus é tão legal para mim, eu fico feliz por isso. E eu vejo o zelo, o cuidado de Deus. Porque às vezes eu também fico preocupado. Você não acha que não, gente? Tem dia que eu não durmo. Dá uma tristeza no meu coração. Tenho vontade de chorar, me dá uma coisa. Você não tem noção. Os nervosos que eu tenho passado. E eu passo. Né? Eu falo sempre, eu tenho muita responsabilidade. Eu me sinto muito responsável aqui com vocês. Muito responsável, porque muita gente me ouve, né? Muita gente baliza a sua vida às vezes em função das coisas que eu falo, então eu tenho noção dessa responsabilidade e isso me consome, vocês não têm noção, entendeu? Isso me consome, às vezes e aí o Senhor vem e fala umas coisas para mim e eu falo para vocês porque eu sou obediente, mas eu fico avaliando as probabilidades, não é possibilidades, as probabilidades
em função das coisas que estão acontecendo. Porque eu tenho a minha parte, o meu coração, né, trabalha nesse aspecto, enfim. E aí então o Senhor começa a me mostrar as coisas. Primeiro ele me mandou, né, se eu contar para você quem me mandou a foto dos velhinhos, você cai duro para trás. Quem me mandou, se eu te contar, você cai para trás. Entendeu? Da onde veio aquilo, né? E daí ontem um velhinho veio conversar comigo, um idoso, né? Veio conversar comigo, me contou tudo, o que tá acontecendo, quem que tá falando, por que eles estão fazendo isso, entendeu? Quem tá movimentando. Você não tem noção, irmão. Eu fiquei assim, embasbacado, foi uma informação tão forte que eu não consegui dormir, pra você ter uma ideia. Pensando, eu falei, Jesus, como é que eu vou contar isso aqui? Vou falar esse negócio, Jesus. E eu fiquei pensando, bolando, né? Eu pensei, eu acho que eu vou contar uma história de futebol. Final de campeonato. Né? Eu vou contar sobre a final do campeonato do gol roubado. Eu já até tenho estratégia do gol roubado. O jogo ser anulado, né? Ter jogo novo. Porque os caras acharam no VAR, né? Que o cara tava impedido. Você vai ver, você não tem noção. E a torcida rodeou a CBF, né? E falou assim, ó, ou tem outro jogo, né? Ou nós vamos quebrar tudo a sede. Você não tem noção que pé que tá a coisa. Vocês não têm noção. É algo muito tremendo, irmão. É muito tremendo. Entendeu? Muito tremendo. Vocês não têm noção. É algo extraordinário. Vocês já acharam aí Mateus 7, verso de número 7? 7,13, perdão, né? A epígrafe do texto é os dois caminhos. Pois agora, irmão, esse negócio de revelação é uma coisa que não tem tempo isso. A gente está falando de Bíblia, eu vou ensinar você. Não existe profecia com hora marcada, isso não existe. Porque o tempo ele é de Deus e em função das coisas, elas podem adiantar ou atrasar. Entendeu? Vai chover, irmão, vai chover, vai, irmão, claro que vai, nossa, claro que vai chover, entendeu? O avião com gelo seco para jogar nas nuvens tá prontinho já, é grande o avião, avião grande, irmão, grande, não é pequeno não. Entendeu? Grande. Avião grande, muito gelo, muito. Vocês não têm noção. É uma pena que eu não posso falar nomes, né, para vocês aqui, mas eu tenho os nomes, né? Eu ouvi os nomes dos caras que vão comandar o avião para fazer a chuva já, você quer saber? Você não tem noção, já está abastecido, taxiando já. É uma coisa. Eu falei para vocês, ó, o pelicano vai voltar no meio do fogo. Eu já falei para você. Então a tua baliza é o pelicano, presta atenção. O pelicano vai voltar daqui umas semanas. O pelicano vai voltar amanhã. O pelicano... Presta atenção. O urso tá no meio, sim. O urso tá no meio da floresta de Nárnia. O urso e o cara da estrela. O urso e o cara da estrela. E agora os caras as velhas águias também estão no jogo. Entendeu? As velhas águias estão entrando no jogo também. Você pode, escreve aí. Coisa virou. Entendeu? Coisa virou. Né? Sabe aquela joia que você ganha, assim, aquela joia daí tem uma estrela aqui, sabe? É essa estrela que eu tô falando. Não tenha dúvida não, irmão. O sol da justiça vai vir forte sobre a gente. Forte. Tá? Então tá preparando o terreno. Quando pegar fogo, quando os caras botar fogo na fogueira, né? Vou te falar sobre o chuchu.
tem o time do Chuchu, né? Um time muito forte do Chuchu. Vou te dar nomes. Vou te dar nomes para você. Do Chuchu, vou dar. Quem é o time do Chuchu? Entendeu? Os caras quer fazer o presuntão boiar, irmão. O Chuchu quer fazer o presunto boiar. E tá trabalhando para isso fortemente. Entendeu? Vou te dar só assim por cima. Fortemente. Então o Chuchu já tá fazendo caldo, né? Pro presunto boiar. Já tá. Então tem 3 frentes, né? Aí eu vou te dar um feedback depois, você vai. Você já encontrou aí, ó. Mateus 7,13 diz assim, ó: entrai pela porta estreita, tá? Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, querido Espírito Santo, que o Senhor possa dar para nós o entendimento, o discernimento da Tua palavra, que ela possa descer do céu, revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração, em nome de Jesus, amém e amém. Veja que Jesus, quando ele fala conosco, ele nos ensina, ele nos orienta, ele usa normalmente os verbos no imperativo, né? Por que no imperativo, pastor? Porque ele meio que te dá uma ordem, você tem que fazer aquilo. Então existem regras que Jesus não as quebra, são regras bíblicas para que você possa entrar no reino, tá? Isabel Souza, um pãozinho, um suquinho de uva, se você não tiver suquinho de uva, pode ser um suco, um chá, o que você tiver, não tem problema, é um simbolismo, né? Então Jesus, quando ele começa, ele diz assim: entrai pela porta estreita. Ele está dando uma ordem, você tem que entrar por aqui. Se você não entrar, não dá. Então o que a gente precisa entender e definir, o que é a porta estreita e o que é a porta larga. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Quando a gente era criança pequena lá em Barbacena, né? Você também já foi. Quem já é crente velho aí como pastor já sabe o que o pastor está falando. Antigamente, a porta larga, né? A porta larga era as igrejas, os crentes sem costume, né? Sim, hoje tem Santa Ceia à noite. Hoje à noite é culto de Santa Ceia. Quem não perdeu no sábado vai poder participar hoje, tá? À noite da Santa Ceia. Então, a gente antigamente aprendia assim, que porta larga, por exemplo, era a igreja batista. O pastor é assembleiano, você sabe, né? Então eu ouvia os meus pastores mais velhos falar, né? E dizer assim, ó, igreja da porta larga, igreja das mulheres que usa calça, porta larga, igreja das mulheres que usa brinco, porta larga, igreja dos irmãos que anda de bermuda, porta larga, entendeu? Então, a concepção dos caras das antigas é que a porta larga era a igreja que não tinha costume, não é doutrina. Doutrina é aquilo que está escrito na Bíblia no Novo Testamento. Isso é sã doutrina. Como essas bobagens não estão escritas na Bíblia, então elas não são doutrinas, elas são costumes, tá? Pastor, qual é a diferença entre uma igreja de doutrina e uma igreja de costume? Uma igreja de doutrina prega a Bíblia 100%, uma igreja de costume prega costume. Entendeu? Então, a gente observa essa coisa, né, sobre religiosidade. Então, a porta, segundo a igreja antiga, né, a porta larga era isso. Mas, biblicamente falando, o que é a porta larga? A porta larga,
né? A porta larga é o cara que quer fazer as coisas para Jesus de qualquer jeito. É o cara que quer fazer as coisas para Jesus do seu jeito. Canta aquela música, né? My way, né? Meu jeito. Não, não tem teu jeito. Então, uma igreja de porta larga é uma igreja que não condiz com a Bíblia. Uma igreja de porta larga é uma igreja que não prega o evangelho de verdade. É uma igreja que prega um evangelho falso. É uma igreja que diz que você vai para o céu de qualquer jeito. É uma igreja que diz que você não precisa se santificar para você entrar no céu. É uma igreja que diz que você pode sair de noite, ficar, pegar, andar para lá. Entendeu? É uma igreja da prosperidade. Tá certo, você tá certo. Você vai na igreja, o cara só fala de prosperidade, mas não exorta você. Entendeu? É uma igreja onde o pastor é divorciado. É um exemplo que eu estou te dando. Pastor divorciado, o segundo pastor divorciado, o fulano divorciado, o diácono divórcio, todo mundo divorcia, casa de novo, e tu não tá nem aí, porta larga. Entendeu? Então, se for pobre é do diabo, isso aí, Daniel, né? Universal, por exemplo, né? Se pobre é o diabo. Não é só universal, né? O Silas gosta de falar essas coisas aí também, né? Que pobre é Satanás. Aliás, me mandaram um vídeo ontem do Silas Malafaia dizendo que você não deve ler a Bíblia. Você viu o vídeo dele? Que a Bíblia diz que você deve meditar na Bíblia e não lê-la. Você sabia que tem uma epístola do Papa, acho que é 1968, acho. Tem gente aí que é melhor de história e de memória do que eu. Não, Renato Martins, não existe culto de prosperidade. Teve um edito papal, que é quando o Papa faz uma edição de uma nova lei para a igreja, uma encíclica, né? E dizendo que as pessoas não deveriam ler a Bíblia porque a leitura da Bíblia deixa as pessoas loucas. O que ele estava dizendo? Que você lê a Bíblia, fica louco e vira crente. Entendeu? Então, e o Malafaia disse o seguinte, que quando você vai lá e lê a Bíblia, né, ele tá engraçadão agora, né, eu dou risada com ele, né, ele vai lá e diz assim, então você vai ler a Bíblia assim, Mateus 8:1, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio o leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Essa é leitura dinâmica, isso não existe na Bíblia. Ele falou isso, eu vi o vídeo ontem. Ele disse assim, então você deve meditar, mas eu pergunto para você, para mim isso é só semântica. Para mim isso é só semântica. Porque como é que você vai meditar se você não lê? O cara complica a tua cabeça. Entendeu? Sabe por que ele diz que você não pode ler a Bíblia? Porque você vai descobrir que trízimo não existe, que não existe oferta pedida, que oferta é só voluntária. Você vai descobrir lendo a Bíblia que se você não for dizimista, você pode ir para o céu. Entendeu? Você vai lendo a Bíblia, você vai descobrir que a igreja não é uma igreja feita de show. Se você começar a ler a Bíblia, você vai descobrir, por exemplo, que quem é de Jesus tem sinal no seu ministério, não fica só gritando, falando de teologia. Entendeu, irmão? Então, se você ler a Bíblia, você vai descobrir que ele é um charlatão, que ele está enganando você. Por isso ele não quer que você leia a Bíblia. Entendeu? A Bíblia não diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do que a verdade te liberta? João 8:32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do que a verdade te liberta? Te liberta da mentira. Eu não estou ensinando vocês a ler a Bíblia? Você não está lendo a Bíblia todo dia? Eu não estou te exortando, dizendo, gente, faz leitura dinâmica. Faz leitura dinâmica. Leia, não tem problema. Se você não... pastor, mas eu não entendi. Mas leia o Novo Testamento. Lê uma vez, lê duas. A partir da terceira, entendeu? A partir da terceira passagem, você já começa a entender. Irmã, eu não estou expondo o Silas Malafaia. Eu não estou expondo, mas eu vou dizer uma coisa para você que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu, como bispo, devo exortar a minha igreja para que ela não seja devorada pelo lobo. E o Silas é lobo, ele não é irmão. Entendeu? Lobo.
Então, os caras que estão aí pregando prosperidade são lobo, irmão. Eles não estão preocupados com a salvação das almas. Eles não estão preocupados com a conversão, com a transformação. Eles não estão preocupados em que as pessoas sejam curadas. Eles não estão preocupados em que as pessoas sejam libertas, porque eles não fazem isso no culto deles. Eles só estão preocupados em que você obedeça os costumes dele e dê o seu dízimo. Isso é lobo. Isso é igreja de porta larga. Então, quando eu vou pregar o evangelho para você, eu preciso te ensinar o que está acontecendo. Entendeu? Eu preciso te ensinar, e para eu preciso usar exemplos, e os caras são exemplos. Eu não estou falando mal deles, só estou falando a verdade. Né? Poderia falar do cara da Universal, do cara da... É tudo igual. Entendeu? Então, alguém tem que falar a verdade. Chega de ficar passando pano em cima de todo mundo. Ah, pastor, então você é o perfeito? Claro que não, tem defeito também. Também tem defeito. Oh. Mas a minha função, a Bíblia me exorta. A Bíblia me exorta a falar a verdade, irmão. Você está entendendo? A Bíblia me exorta a falar a verdade. Eu estou aqui ensinando você a ler a Bíblia. O cara está brigando, dizendo que você não deve ler a Bíblia. Então quem está certo? Eu pergunto para você. Quem está certo? Eu, que estou aqui te exortando a ler a Bíblia e mostrando para você o que ele está falando, e ele está enganando milhares de pessoas quando ele fala isso. Porque quando ele fala isso, vou dar um exemplo para você, quem viu aquela mensagem do Silas Malafaia na igreja dele, dizendo que você não deve ler a Bíblia, aí você tem o teu filho de 15 anos, você fala, filho, pega a tua Bíblia, vai ler a Bíblia. Ah, amanhã eu não vou, você não viu que o pastor falou que não é para ler a Bíblia? Ou você acha que isso não acontece? Acho que não. Entendeu, irmão? Então eu estou aqui contradizendo ele, eu estou fazendo isso, eu não estou expondo, eu estou contradizendo, dizendo que ele está errado, que ele está se utilizando de um jogo de palavras, que é a semântica, para dizer que você não deve ler a Bíblia. Como assim? Vai confundir as pessoas? Você deve ler a Bíblia. Não importa que você não entenda, você se alimenta. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você está lendo a Bíblia, você está anexando ela, você está recebendo fé. Você olha aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. A gente está no capítulo 8 de Mateus, verso 1, diz assim, ó: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ele ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém que não, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Eu pergunto para você, você não entendeu isso? Você não entendeu? Que Jesus cura o leproso? Não é isso que a Bíblia está falando? Não, irmã Ana. Você está defendendo ele, mas não foi isso que ele falou, não. Ele não diz com outra intenção. Ele disse que a leitura dinâmica da Bíblia não deve ser feita. Ele falou claramente isso. Ele não disse com outra intenção. Ele disse que a palavra diz que nós devemos meditar, e ele usou textos bíblicos, né? Meditarei nas palavras do Senhor dia e noite. Ele falou exatamente isso. Entendeu? Porque Jesus, Edilson, ele não queria se expor ainda, para que os caras não quisessem matar ele antes do tempo. Entendeu? Então ele buscava ainda o anonimato, né? Ainda o anonimato. Por isso ele dizia, não conte o milagre que eu fiz. Vai lá, se apresenta, né? Então, é isso aí mesmo. Ele pegou um texto sem contexto, é bem isso aí mesmo. Então, se a gente começar a pegar versículos aqui isolados da Bíblia, a gente fala o que a gente quiser. Você não pode fazer isso, você tem responsabilidade. Entendeu? É como eu chegar aqui para você e falar umas coisas para você que daí você começa a fazer, fala, não, mas o pastor Santo falou, você confia em mim, você vai fazer. Agora, como é que você vai meditar na Bíblia se você não lê, irmão? Ah, mas é para mim ler um versículo, e aconteceu que concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Eu vou meditar na palavra. Irmão, acorda, cara. Acorda, irmão.
Depois que você já leu a Bíblia aí 2, 3, 4, 5 vezes, aí você pode fazer uma leitura meditativa. Aí você só medita, vê ali verso, uma coisa aqui, uma coisa ali. Não existe isso aí. Como é que a pessoa vai se converter se ela não conhecer as Escrituras, irmão? Se ela não lê a palavra de Deus? João, capítulo 1, verso 1, diz: no princípio era o verbo, e o verbo fez Deus. Irmão, o verbo é Deus. Então eu falar para você não ler, eu estou falando para você não ter intimidade com Deus. Que daí eu aprisiono você no que eu te digo. Eu não dou liberdade para o Espírito Santo. Entendeu? Eu não dou liberdade para o Espírito Santo te ensinar. A Bíblia diz que quem dá o entendimento é o Espírito Santo. Quem traz a lucidez à tua mente é o Espírito Santo, irmão. Você lê e ele revela a palavra para você. Como é que eu vou dizer que não é para você ler, que você não vai entender? Cadê o Espírito Santo da tua vida? Eu te pergunto. Eu estou perguntando para você. Não é o Espírito Santo, irmão, que te dá o entendimento? Não é o Espírito Santo que abre os seus olhos? Jesus disse que tem gente que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. É isso mesmo, se amarrais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Está ali em Mateus, acho que é 22, 29, acho, né? Entendeu? Então como é que você vai conhecer a Escritura se você não lê, cristão? Então você precisa ler. Tem muita gente, eu falo aqui para você que lê livro, né? Eu não sou contra você ler livro, mas eu não leio. Eu leio a Bíblia. Você pensa que eu comecei lendo a Bíblia e entendendo as coisas? Hoje o pastor fala, né? Às vezes a Manuela até brinca comigo, né? Que eu falo que eu já li a Bíblia 22, 23 vezes já, né? E que todo ano praticamente eu leio a Bíblia inteira. Agora esse último ano eu não li porque eu não consegui, esses últimos anos eu não consegui fazer a leitura bíblica, mas todo ano eu lia a Bíblia inteira. E pegava aquela, dava aquela Bíblia para alguém de pessoa, para alguém, comprava outra, e daí eu ia lendo, tá, nossa, que legal, marcava o texto aqui, fazia uma anotação e continuava lendo, mas era leitura dinâmica. 2, 3 horas por dia de Bíblia. Por que você acha que eu tenho esse conhecimento aprofundado da Bíblia? Por que eu posso dizer que o Silas Malafaia prega heresia? Porque eu conheço a Bíblia. Se eu não conhecesse, ele estava me engolindo até hoje. Entendeu? Ele está me engolindo até hoje. Eu estava comendo farofa aqui até hoje, achando que a Assembleia de Deus é a única igreja que existe no mundo. Sendo que a Bíblia diz que não é. Que a placa da igreja não salva você. A Bíblia, aliás, a Bíblia nos exorta a não andar na religiosidade das velhinhas, você sabia disso? Então nós temos que buscar a tua intimidade com Deus, vem através da tua leitura bíblica. O que eu acho do pastor R. Soares? Eu gosto dele. Não o conheço, mas eu gosto muito dele. A lucidez, não gosto da igreja, né? Porque eles têm um monte de heresia lá também, mas dele como pessoa eu gosto, não, apesar de não conhecer, né? Então, entrar pela porta estreita, irmão, é ler a Bíblia, é aprender, é jejuar, é orar, entendeu? Então a gente precisa ler a Bíblia para você aprender o que é, quais são as leis de Deus. Ler a palavra de Deus, ler, conhecer e prosseguir em conhecer. Como é que você vai conhecer se você não lê o texto? Como é que você vai entender a palavra de Deus se você não lê ela? Leia. Ah, eu não entendi, vou ler de novo. Lê de novo. Eu entendi. Aí passam os dias, o pastor vem aqui e prega aquela mesma mensagem. Quanta gente tem falado para mim aqui, fala, nossa, pastor, eu li uma mensagem na Bíblia aqui, mas eu não tinha entendido muito bem, mas daí o senhor veio, pregou, ensinou, nossa, minha mente abriu, eu entendi tudo, mas você já tinha lido, você já tinha buscado aquilo, entendeu? Então, você precisa buscar a intimidade com o Espírito Santo. Você está entendendo? Então você não pode ir lá e sacar um versículo da Bíblia e dizer assim, ah, mas a Bíblia diz isso aqui. Irmão, você vai ter um pretexto para ter uma heresia. Você tem que entender o contexto. Entendeu? Você tem que entender o que a palavra de Deus diz. Mas você só vai fazer isso lendo. E aí, antes de ler a Bíblia, você faz uma oração, Jesus. Presta atenção.
Abra os meus olhos, Papai do céu, para que eu veja. Senhor, abre o meu entendimento para que eu entenda a Tua palavra. Espírito Santo, dá para mim o discernimento da Tua palavra. Jesus, me ensina, porque eu quero ser ensinado Teu. É assim que você ora. Aí você abre os teus olhinhos e vai olhar. Daí você para um pouquinho, né? Isso é meditar. Aí você para um pouquinho e diz: puxa, Jesus, que legal. Mas então quer dizer que Jesus tocou no leproso e disse que queria que ele fosse limpo. Então isso quer dizer que Jesus quer que eu seja curado. Jesus quer que eu seja limpo. Então, veja como o discernimento vem do Espírito Santo. Aí você fala: mas então o que está acontecendo? Aí você volta a ler de novo. E descendo ele do monte, seguiu grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou. Será que eu não estou adorando a Deus? Porque o leproso veio e adorou a Cristo e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E Jesus disse: eu quero, seja limpo. Mas como é que você vai entender isso, cristão, se você não lê? Então você vai ler, o Espírito Santo vai abrindo o teu entendimento. Entendeu? Ele vai abrindo o teu entendimento. E à medida que você vai lendo, não importa que as pessoas acham que você é burro, na verdade, né? Tem pastor que acha que você é burro, que ovelha é burra, que você não tem a capacidade de entendimento. Entendeu, Clara? As pessoas acham que você é tão burro que você não vai entender isso aqui. Que só se ele ensinar, senão você não aprende. O Malafaia é um desses pastores que ele se acha tão inteligente, tão acima dos outros, né? Ele se acha tão maior que todo mundo, que ele acha que é só ele que entende as coisas. Você não vai entender, porque você é burro. Entendeu? Então, a gente deve... irmão, a minha Bíblia fala porta. O grego fala porta. Entendeu? Aliás, o texto original fala: porfiai por entrar na porta. Entendeu? Correto, né? Então, não fala caminho, fala porta. Se for do interior de São Paulo, fala porta. Entendeu? A tradução correta do texto é porta. Se o teu tá caminho, ótimo, mas a tradução correta é porta, tá? Então, a gente olha, a gente observa, a gente aprende através da nossa conversa. Agora, não adianta eu vir aqui para ensinar você, para falar para você sobre o texto, se você não lê. Entendeu? Irmão, a melhor Bíblia, eu não tenho doutorado em teologia, não tenho doutorado não, mas eu tenho um amigo que fez doutorado em teologia, e na universidade deles, eles fizeram uma avaliação de todos os textos que são postos à tua disposição na tese de doutorado deles, de um amigo meu, o pastor Osmar, que é meu amigo, um querido. E a avaliação deles é que a melhor tradução, a mais correta, é Almeida Corrigida e Revisada. É a mais próxima do original. Eu tenho, como eu disse para vocês, são alguns amigos que fizeram a tese de doutorado e eles então fizeram um estudo, né, vários, sobre isso. Mas eu posso falar para você, a Sociedade Bíblica Brasileira, que estuda a Bíblia há muitos anos, afirma que a Almeida Corrigida e Revisada é a melhor. Tem letra grande, sim. É a melhor tradução do texto, tá? Almeida Corrigida e Revisada. Eu, quando fiz a última leitura que eu fiz acompanhada pelo grego, né? Acompanhada pelo grego, porque o pastor tem algumas Bíblias que são interlineares, né? Grego-português, então eu vou acompanhando essas leituras no grego original, no qual os livros foram escritos. Tem um só, eu acho, ou outro que foi escrito em outra língua, mas a princípio é tudo grego. Então, e você vê, a tradução é perfeita. É perfeita. Se você tiver o tempo de fazer isso, né? Pegar um dicionário e fazer a tradução, como eu fiz, né? Então, eu tô falando pra você do que eu sei, né? Estudo há mais de 20 anos esse negócio aí, então eu sei o que eu tô falando. Então, a Almeida Corrigida e Revisada é o melhor texto. Você pode usar o texto que você quiser. Isso, João Ferreira Almeida, esse mesmo, Cláudio, João Torno, tá? Isso aí mesmo, tá? João Ferreira Almeida, Corrigida e Revisada. Ela é o texto, a gente diz assim, é o texto mais fiel, tá? Não que os outros sejam ruins, não,
tá? Revista e revisada, sim. Evangelizante é a mesma coisa, tá? Então, se você for comprar, você procure essa aí, que é a mais fiel, tem o texto mais fiel, tá? Então, essa aí, Ivanilde, é muito boa, tá? Mas, por exemplo, se você tem uma Bíblia católica, você, meu irmão católico que está aí acompanhando comigo, e você tem uma Bíblia Ave Maria, foi a Bíblia com a qual eu me converti. A Bíblia Ave Maria. Ela é João Ferreira Almeida, a tradução dela. Entendeu? Se você quiser, tem a Bíblia online. Hoje você só não lê a Bíblia se você não quiser. Ou se você escutar o Malafaia, você não vai ler também. Tá? Então, a gente deve buscar passar pela porta estreita. Então, a porta estreita, ela não vai permitir que ninguém leve você, porque só passa uma pessoa de cada vez. A porta estreita, ela não vai permitir que você passe de qualquer jeito. Você vai ter que meio que... Até tinha uma irmã da minha igreja que falava assim, pastor, antes de eu fazer cirurgia bariátrica, ela dizia assim, você não vai entrar no céu. Eu falei, por quê, irmã? Porque a porta é estreita, o pastor tá muito gordo. Agora eu já fiz bariátrica, eu já vou passar, né? Meio apertadinho, mas eu vou passar, né? Então a porta é estreita porque é difícil de passar. Porque ser crente é difícil. Entendeu? Ser crente é difícil pra caramba. Você viver as Sagradas Escrituras no Novo Testamento, fazendo aquilo que Jesus fazia, andar de acordo com o que Jesus andou, né? Meditar nas Escrituras todos os dias, que quer dizer ler a Bíblia todo dia, como o pastor tem ensinado você, né? Buscar ser santo como Jesus é santo e santificar a tua vida todos os dias. Cara, é difícil pra caramba. É difícil. Receber afrontas e não reagir, né? Levar o golpe e não brigar. Tem coisa que é muito difícil. Não, pode ler, Josi, não tem problema não, que eu também tô rindo aqui, né? Entendeu? Porque o evangelho, ele tem que trazer alegria para você. O evangelho não pode trazer tristeza. Se você vai numa igreja que o cara prega o evangelho e você sai triste, chorando, você foi na igreja errada. Entendeu? Então, o evangelho, ele traz alegria para você. Ele faz você... O pastor, todo mundo fala que eu sou muito palhaço, né? Que tudo eu brinco, conto piada. Cara, se eu morrer, eu vou pro céu. Eu vou ficar triste por quê? Ah, eu tenho problema? Eu tenho problema, cara. Claro que eu tenho problema. Minha vida não é um mar de rosas, e pode ter certeza que não é. Eu tenho uma série de problemas, uma série de coisas, enfim, não é fácil a minha vida. Entendeu? Agora, daí eu vou deixar de ser feliz, por quê? Eu vou deixar de dar risada? Eu não, irmão. Tudo eu dou risada, tudo eu conto piada. Nós estamos ferrados, mas nós estamos fazendo piada. Estamos rindo. Porque eu creio que no final o homem faz planos, mas no final é a vontade de Deus que prevalece. Eu creio nisso. Entendeu? A vontade de Deus é que vai prevalecer. Mesmo que todo mundo tenha feito planos, inclusive contra você. Entendeu, irmão? Então a nossa vida... Puxa, eu brinco até, né? Falo, nossa, mas... Eu falei, cara, de azedo já chega a minha vida, eu ainda vou ficar com cara de azedo? Cara, não, irmão. Se eu tô meio azedo, eu como um doce e já melhora meu humor, vambora. Não posso, como é que eu tô mal-humorada? Mal-humorada. Eu não tenho mau humor, irmão. Eu sempre tô de bom humor. Eu sempre tô rindo, tô brincando, eu posso estar cansado, eu posso estar com dor, outra conversa, mas mal-humorado, não. Não. Mas é que você não tem problema. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, a Bíblia diz. Tende bom ânimo, irmão. A Bíblia exorta você a ter bom ânimo, ser animado. Entendeu, irmão? Ser animado, nós confiamos em Cristo, caramba. Você confia em Jesus, você acha que Jesus vai abandonar você? Vai abandonar, você está orando, jejuando para mudar nosso país? Você acha que Jesus não vai mudar? Eu acho que vai. E ele vai mover as pessoas para fazer a vontade dele, eu não tenho dúvida nenhuma. Talvez não seja no meu tempo, no teu tempo, mas ele vai fazer, eu acredito nisso. Eu creio, irmão. Eu creio naquilo que eu prego, eu creio naquilo que eu vivo. Porque eu vivo em função de Jesus. Eu vivo em função das coisas que Jesus tem colocado em meu coração, que tem me falado, que tem me ensinado. E tem muita gente que me bate, que briga comigo, que me ofende, mas eu não tô nem aí para eles, irmão. Nem aí. Entendeu? Sim, hoje a gente tem culto em São José dos Pinhais, tá? Não é Curitiba, é São José dos Pinhais que a gente tá.
tá bom? Na Avenida Rui Barbosa, número 10.101. Hoje tem Santa Ceia presencial. Quem quiser vir na Santa Ceia presencial, quem não participou no sábado, que a gente teve problema de internet, você pode participar da Santa Ceia hoje, tá? Eu não conheço G. Casarotto, eu não conheço esse livro, entendeu? Então a gente precisa orar, crer, ler a Bíblia, ter fé, acreditar, entendeu? É isso aí, gente. É isso aí. Vamos ter fé. Igual o torcedor de futebol. Teu time é o mais fraco, mas você sempre vai pro jogo acreditando que você vai ganhar. Você não é assim? Não é assim, irmão? Você sempre vai pro jogo acreditando que você vai ganhar. Não é? Eu me lembro no ano passado, por exemplo, eu vou dizer pra tu, né? No ano passado, por exemplo, teve o jogo do Furacão, né? Do Atlético e do Palmeiras. Pro Palmeiras, uma máquina tava moendo todo mundo. E eu falei, ó, o Furacão vai ganhar. Nossa, pastor, você é muito otimista. Cara, se eu não acreditar, entendeu? Se eu não acreditar, eu não acredito em probabilidades, eu acredito no impossível. E o Atlético foi lá e ganhou do Palmeiras. Né? Eu torço para os dois times, então para mim tudo bem, mas foi lá, jogou pra caramba, ganhou. A nossa vida com Cristo é assim. Nosso time é o mais fraquinho, todo mundo fala que você vai perder, todo mundo, não dá, aquele time é uma seleção. Mas se você não acreditar em você, quem acredita? Se você não acreditar em você, quem acredita, irmão? Se você não olhar no espelho e dizer, nossa, como você tá lindo hoje, oh glória, você não faz isso? Pega aquela escova, arruma até o cabelo assim, bem, não fica igual do pastor, né, que tá tudo virado. Aí você fala, meu Deus, mas esse meu cabelo tá lindo, mas esse meu cabelo tá cheiroso. Irmão, você olha assim e fala, uau, mas eu tô, nossa, irmão? Se você não pensar, não olhar isso de você, quem vai falar? Então se você não gostar de você, quem vai gostar? Eu pergunto para você. A primeira pessoa que tem que gostar de você é você. A primeira pessoa que tem que acreditar em você é você. Vai sair fazer uma entrevista de emprego? Tenha fé. Dobra o teu joelhinho e diz, Senhor, eu estudei, eu me preparei, eu tenho um bom currículo, eu só preciso que o Senhor me abençoe. Me abençoa, Jesus, que eu vou lá hoje cheio de fé no meu coração e eu quero ver o negócio acontecer. E você pode ir lá e pode não dar certo. Você vai sair de lá arrasado, triste? Não. Você fala, Jesus, não deu certo porque aqui não é o lugar que eu vou trabalhar. Eu ouvi um testemunho ontem de uma irmã de São Paulo. Ela mora com seu pai e com sua mãe. A sua mãe recebia a sua aposentadoria. A irmã desempregada e o pai desempregado. Eles não tinham dinheiro para pagar aluguel, uma situação difícil. Eles tinham recém-vindo para a nossa igreja. A irmã tinha feito cirurgia bariátrica, estava caindo os seus cabelos porque ela não tinha dinheiro para comprar as vitaminas. Eu orei com eles, eu falei, gente, vocês têm que ter fé, Deus vai abrir a porta, Deus vai dar uma casa para vocês boa, né? Deus vai ajudar, Deus vai abrir as portas. Eu conversei com a Manuela, falei, Manuela, acha uma farmácia lá em São Paulo, no bairro tal, eu perguntei o endereço, compra todas as vitaminas bariátricas, né? Para um bariátricado, porque a gente toma, a Manuela fez bariátrica, eu também. Para pelo menos, a Manuela se comprou por um ano, né, filha? Não sei, 6 meses, acho, não sei. A Manuela comprou uma caixa com 6 meses, mandou entregar pelo correio as vitaminas, comprei uns presentes, mandei para ela, animei, levantei a fé. Passou uns dias, a irmã começou a trabalhar. Passou um pouco tempo, saiu a aposentadoria do pai dela. Era para ele ganhar, os caras deram lá 2.000 de aposentadoria por ele, mas ele tinha direito a ganhar mais. Daí ele pegou um advogado, a aposentadoria dele mudou para 4, ele não ganhava nada. Daí depois daquilo, o pai dela foi contratado ainda para trabalhar numa empresa já aposentado, então o salário dele jamais que dobrou. Eles moram numa casa linda. Ela mandou mensagem para mim ontem, dando testemunho, contando o quanto que Deus mudou a vida deles, que eles já vão comprar um carro novo para poder vir visitar o pastor aqui em Guaratuba. Então eu vou dizer uma coisa para você, eu vejo o testemunho das minhas ovelhas todo dia. E eu digo para eles, gente, se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Você não tiver fé, como é que as coisas vão mudar, irmão? Entendeu? Então não fique olhando para as suas dificuldades. Olhe para o teu Deus. Olhe para o teu Deus, irmão.
Olhe para a capacidade que Deus tem de te abençoar. Olha para o tamanho da tua fé. Faça como Jesus, quando os discípulos de João vieram e disseram: Senhor, tu és o Cristo que há de vir. O Senhor disse assim: olha para minhas obras. O cego enxerga, o mudo fala, o aleijado anda. E o evangelho do meu Pai está sendo pregado. Os caras olharam e falaram: uau, é você, Jesus. Tenha fé, cara. Irmã, tenha fé. Acredite em você. Acredite que Jesus, Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar. Quando você lê a palavra de Deus e você vê que Jesus curava leproso, você fala: mas se Jesus curou o leproso, por que Jesus não vai curar eu? Ele vai curar, isso vai aumentar a tua fé e a tua fé vai fazer você ser alcançado pelo milagre. Entenda isso, irmão. Que bom, Sandrinha. Entenda isso. Para com esse espírito de derrota. Para com esse espírito de: se eu não der nada para Deus, Deus não vai me dar nada. Isso é mentira. Deus não quer nada teu. Deus quer a tua adoração. Deus quer o teu amor. Deus quer o teu respeito. É isso que Jesus quer de você. Entendeu? Jesus quer que você ame Ele de todo o teu coração, alma, entendimento. Jesus não quer teu dinheiro, teu carro, tua casa. Ele não precisa disso. Amém? Amém. Amém. Todo mundo concorda? Amém. Então repita comigo. Repita comigo. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Repita comigo. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Derrotado é o diabo que vai para o inferno. Eu sou vencedor. Na minha vida tudo vai dar certo. Eu posso estar na prova, mas eu estou dando glória a Deus, porque eu creio que o meu Deus vai me tirar da prova. Você crê nisso? Então dê glória a Deus, irmão. Dê glória a Deus. Você não é pior do que ninguém, não. Você é igualzinho a mim, nós somos todos iguais diante de Deus. E Deus quer te abençoar. E você só precisa ter fé. Só isso. Só isso. Você não precisa mandar oferta de dinheiro, dar grana, nada disso. Só precisa ter fé. Crer. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E Jesus vai libertar você do jugo dessas doutrinas que o cara: você quer vencer? Então hoje você vai dar uma oferta para Jesus de R$500 e você vai vencer. Mentira, isso. Jesus não quer teu dinheiro. Você quer vencer hoje? Então diga: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Jesus, eu posso ser um perdido, um derrotado, um desgraçado, mas no Senhor eu sou mais que vencedor. Sozinho eu não vou a lugar nenhum, mas se o Senhor quiser, eu vou para a lua. Eu vou para a lua, Jesus, se o Senhor quiser me levar. Com o Senhor eu vou para a lua. É isso que Deus quer ouvir de você. Que você é dependente. Que você ama Jesus acima de todas as outras coisas. Que você pode estar passando um dia mal, mas o dia mal vai passar. O dia mal vai passar. E os dias bons virão sobre a sua vida. E Deus vai alegrar o teu coração em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso aí? Você crê nesse negócio aí, irmão? Então você vai ler a Bíblia todo dia? Você vai se esforçar? Que seja um pouquinho, mas você vai ler. Leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. Depois que você lê, daí sim você medita naquilo que você leu, você pensa, arrazoa. Aí sim, mas primeiro você vai ler. Amém? Posso orar por você? Não esquece então que hoje de noite a gente tem culto aqui em São José dos Pinhais. Se você mora aqui, Curitiba, região metropolitana, e quiser vir na igreja física, você pode. Tá? O pastor está abrindo essa possibilidade para você. Se você quiser vir no culto, aí você vem no culto. Assiste o culto aqui conosco, começa às 20 horas aqui na internet, tá bom? E amanhã de noite, 8 horas, a gente vai fazer oração. Beleza? Tudo certo? Sem dúvidas? Vamos para frente? Que atrás vem gente, eu vou comer. Eu tomei café, só comi um negocinho ali, tô com fome, vou comer de novo, porque eu tô com fome já. Tá? Vamos lá então? Fecha os teus olhinhos e ore junto comigo. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor possa nos alcançar com a verdade.
Papai do céu, a tua palavra diz: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Eu te peço, Deus, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente entenda, compreenda e conheça a verdade do teu evangelho. O Senhor é a verdade. O Senhor é quem abre os meus olhos para mim ver, os meus ouvidos para mim ouvir. Deus, eu peço que o Senhor ajude as pessoas que vão fazer uma entrevista de emprego hoje, que estão desanimadas, que o Senhor possa animá-las, que estão tristes e o Senhor possa alegrar os seus corações, que estão com dificuldade e o Senhor é o cara que resolve as dificuldades. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa esteja sobre a nossa vida e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Falou, galera. Beijo. Deus abençoe vocês. De tarde a gente vai ter conversa aí. Vai ser boa conversa de tarde aí. Vou esperar vocês aí para nós bater um papo de tarde. Vou te contar a história. E aí de noite a gente vai pro culto, tá bom? Beijo no coração de vocês, obrigado pelo carinho de todo mundo, tá? Eu amo vocês aí, espero que o sentimento seja recíproco. Beijinhos, tá? Tchau, galera, Deus abençoe. Vamos lá.